Olá, esse é o Savingcast, o seu podcast da Saving Cloud. Confira a edição de hoje. Seja você muito bem-vindo. A gente está aqui para trazer conteúdo responsivo para você. Eu sou Marcos Barbosa e seguimos juntos aqui nesse bate-papo que hoje é Escalando o seu Node.js com a Saving Cloud. Esse é um conteúdo com muita relevância, então não perca que já vamos trazer mais detalhes sobre esse assunto. Participando do evento hoje, dividindo a sua experiência e conhecimento, nós vamos receber mais uma vez aqui o especialista em programação front-end, o Pedro Piva, que vai demonstrar como utilizar a ferramenta otimizando o seu ambiente cloud. Então, se você quer escalar o seu servidor Node.js sem degradação e perda de performance por volume de acessos, fique com a gente, porque daqui a pouquinho você vai descobrir como melhorar e escalar aí o seu servidor. O nosso convidado, então, ele vai dar dicas ainda de como obter alta disponibilidade e performance. É um assunto muito relevante. Chega de espera, então, vamos receber aqui agora, nesse momento, Pedro Piva. Boa noite, Pedro, como vai? Boa noite, tudo bem? Graças a Deus, estamos aí mais uma vez para falar um pouquinho sobre tecnologia. Então a gente já começa aqui com o Pedro, que vai introduzir um pouco sobre o assunto, né? Então vamos lá, é com você, Pedro. Beleza. Pessoal, para a gente entender mais ou menos o que seria essa escala horizontal que a gente tanto tem dito, por que a gente deve escalar o projeto? Primeiro eu tenho que fazer a apresentação do caso, que no caso seria qual é o problema real que me faça com que eu precise escalar o meu projeto, né? E eu tenho uma metáfora assim para a gente tentar compreender de uma forma mais fácil, mais didática. Pensa que eu tenho um banco e dentro desse banco real, onde eu atendo pessoas vão depositar dinheiro, pessoas vêm sacar dinheiro. Eu tenho apenas um atendente que no começo do banco super funcionaria, né? A gente pensa assim, pô, um atendente é pouco, mas às vezes é um banco pequeno, com 10, 15, 20 usuários, né? E nesse banco a gente tem apenas esse atendente, né? Então vamos pensar na seguinte situação. Conforme o meu banco vai se popularizando, mais pessoas vão criando contas. Conforme mais pessoas vão criando contas, mais pessoas vão acessando esse banco diariamente. Então acontece o quê? Acontece que numa escala aí, vamos pensar, de 2 atendentes por dia, 2 novas contas abertas por dia, em um ano ele teria ali pelo menos mais 60 pessoas consumindo ali do seu dia a dia, né, atendendo mais 600 pessoas que estão criando conta dentro desse banco. Então, assim, com o tempo, não importa o quão rápido seja esse atendente do banco, vai ter algum momento que ele vai ter uma fila de tantas pessoas esperando para ser atendida, que o meu banco, com o tempo, vai perder cliente, né? Porque, pelo menos para mim hoje, eu penso que perder tempo com o banco é algo extremamente desnecessário, né? Visto que a gente já tem tudo de internet, tudo online, tudo fácil na mão, né? Então, pensando nisso, se eu tenho 30 pessoas por dia, vamos pensar assim, eu tenho 30 pessoas por dia, no mês eu tenho 900 pessoas sendo atendidas. Então, pensando numa escala horizontal, não importa o quão rápido seja esse atendente, ele jamais vai conseguir suprir a necessidade de todas as pessoas que tentam acessar aquele banco. Então, a ideia da escala horizontal é que, ao invés de eu ter o atendente mais rápido do mundo, que eu tenha mais atendentes que sejam eficientes do que um super atendente. E é basicamente isso que a gente está fazendo com os nossos servidores. Ao invés de ter um super atendente, a gente tem atendentes mais modestos, mais moderados e que consigam executar todas as mesmas requisições. Então, o que acontece? Por que a gente tem que escalar? Vamos pensar assim, se eu tenho um servidor e eu bato 5.000 requisições nele em 1 minuto, não importa o quão forte ele seja, ele vai cair, ele vai ter uma fila de espera. Quando a gente fala de escala horizontal, a gente está falando de criar uma divisão no fluxo de acesso. A divisão no fluxo de acesso de tudo é inteligente porque ela abstrai um pouco da dependência do hardware, que no caso que eu teria que ter um hardware extremamente potente, para que use de inteligência para o processamento dos dados.
Então, hoje a gente vai começar a entender o que é essa fila, como que eu faço, a gente vai conhecer uma ferramenta que vai trabalhar nesse gerenciamento ali dessas requisições, a gente chama isso de Load Balancer, e no caso, a ferramenta que a gente vai utilizar para fazer esse sistema de Load Balancer vai ser o Nginx. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a escalabilidade de projetos Nodes e também utilizando a ferramenta Nginx como Load Balancer. Então, para isso, aí a gente começa na parte do que é o Node, tá? Basicamente, o Node, ele foi o motor JavaScript retirado dos navegadores, né? E aí, com base nisso, ele foi desenvolvido com essa tecnologia para web, que é uma tecnologia que é orientada a eventos, com sistemas assíncronos. E o legal do Node é que ele consegue fazer isso tudo numa thread só. Então eu tenho uma linha de execução que trabalha de forma assíncrona. Então eu consigo bater 3 requisições simultaneamente e recebê-las em tempos diferentes e processá-las. Então o legal é que isso não bloqueia. Para quem não conhece, o TypeScript, ele é um toolkit da Microsoft do JavaScript, que ele traz algumas ferramentas, dentre elas as principais, que para mim é um dos maiores benefícios do TypeScript, é a tipagem de variáveis, né? Ela trabalha podendo trazer respostas em múltiplas camadas, em múltiplos tempos diferentes, tá? E isso não bloqueia o processo principal. E para que serve o nosso Node.js? É bem simples, né? O principal uso do Node, ele vai desde API até back-end de consulta de banco de dados. A gente consegue criar vários tipos de requisições diferentes com ele, tanto HTTPS quanto HTTP. A gente consegue fazer requisições de socket. Isso a gente está falando de uma tecnologia que traz para a gente um chart de real-time. E além da flexibilidade de você conseguir utilizar ele em diversas arquiteturas. Então, tu consegue colocar ele em projetos. Isso para mim é uma coisa tipo... A grande sacada do JavaScript com Node é a linguagem full stack, porque ela conversa com front-end e com back-end, tornando muito mais fácil o reaproveitamento do código, a integração de todas as partes, né? Porque assim, se eu tenho uma linguagem que consegue conversar com o meu back-end, com o meu front-end, eu consigo conectar ali as coisas de uma forma mais facilitada. Então isso para mim são funcionalidades extremamente fantásticas, assim. Eu fico empolgado até de falar, porque quando a gente começou, há uns anos atrás, a trabalhar com tecnologia, era algo muito, não, essa linguagem é para o back-end, não, essa é para o front-end. E no Node e no JavaScript hoje a gente tem visto a comunidade trabalhar para criar uma linguagem, assim, eu não vou dizer que é uma linguagem de alto nível, né, porque é uma linguagem mais simples, mas assim, é uma linguagem que traz a facilidade de estar em qualquer campo. Podemos ir para a primeira pergunta? Com certeza. Pedro, em quais situações eu posso utilizar o servidor Node.js? Olha, como a gente já bateu um papo anteriormente, o Node, ele existe em vários lugares diferentes, né? Hoje, ele tá até no IoT, ele tá, às vezes, até dentro de um embarcado, saca? Um Raspberry Pi. Então, sabe, as possibilidades são ínfimas, né? Depende só da criatividade do programador. Eu acho que não importa, a linguagem em si é só uma forma de você fazer algo, né? É o quanto você consegue mergulhar naquilo e fazer coisas que sejam, né, agradáveis. Resolver o seu problema, né? Às vezes é só uma questão de resolver o seu problema. O seu problema pode ser uma API, pode ser um aplicativo, pode ser um desktop, pode ser N coisas, né? A questão é a versatilidade, sabe? Ele é super versátil. Acredito que uma das linguagens mais versáteis... Olha, eu tô vendendo muito esse peixe, né? Aí chega na hora de programar assim aquela tela com 1 milhão de linhas. Não, calma. Faz parte. Vamos então para mais uma pergunta, Pedro? Pode ir lá, vamos lá. Quais as vantagens de utilizar um servidor Node.js? São diversas, né? Como eu falei, ele trabalha de forma síncrona, então isso já de não ter que... Existem linguagens que não estão preparadas para chamadas assíncronas.
Eu vou usar como, por exemplo, eu posso estar falando, existem bibliotecas do PHP, e aí eu falo com propriedade, porque eu já trabalhei com PHP, que trazem esse sistema de assincrosidade para o PHP. Mas, pelo menos, ele não tem isso por default, sabe? Por padrão. Então, talvez seja isso, né? O processamento das requisições de forma síncrona traz uma versatilidade para o nosso código. Isso torna muito mais rápido, às vezes, uma resposta. Porque, por exemplo, eu vou falar de React front-end e Node back-end. Eu tenho uma requisição que está batendo no Axios. Essa requisição me gera uma promessa, que é a promessa de algo que vai ser me encaminhado de volta. Então, essa promessa é como se fosse algo que promete vir. Então, eu não tenho aquilo lá agora, mas eu continuo rodando o meu código. E isso não impede de continuar rodando. E é esse o lance. Eu acho que, para mim, esse sistema que a gente tem hoje de trabalhar aí com um padrão que consegue enxergar as coisas em tempo real e, ao mesmo tempo, sabe, não travar, trabalhando apenas com uma thread, com um sistema de processamento, uma linha de processamento, isso, para mim, é a maior chave que tem no JS, no Node. No JS, para mim, é 100% isso. Essas requisições assíncronas, a biblioteca, o lance das bibliotecas, do NPM, assim, existe uma comunidade gigantesca JavaScript. Vocês precisam conhecer essa comunidade. E eu acho que não tem mais o que colocar, porque depois que eu conheci a comunidade, assim, é algo muito ativo, são pessoas se ajudando, e a comunidade traz muito recurso novo, tá sempre coisa nova. O React já tá na versão 16 ponto, tralalá. Por quê? Porque a comunidade reporta muitas coisas, está sendo muito largamente utilizado. Então, por conta disso, eu acho que, na minha opinião, esse é o maior chart, né? O maior trunfo que eu tenho do JS é a comunidade, e também esse sistema de requisição com socket, com a sincronicidade. Isso, para mim, é sensacional. Pedro, vamos então para a segunda parte do conteúdo? Vamos, que agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o Nginx, né, cara? Vamos falar um pouquinho de Node Balancer, vamos entender o que é o Nginx, né? O Nginx, ele é um servidor web, né? Ele já é um pouquinho mais antigo, já tá na internet aí já faz um tempo. Vamos lá, o Nginx é um famoso software de servidor de web de código aberto. Em sua versão inicial, funcionava para a veiculação de web HTTP. No entanto, hoje ele trabalha com proxy reverse, Node Balancer, carga de HTTP, proxy, e-mail, entre outras coisas, gente. E hoje o Nginx, ele evoluiu, né? Então, a gente consegue fazer gerenciamento de balanceamento, trabalhar com alguns redirects. Ele é sensacional. Para mim, é uma das ferramentas mais chuchuzinhas que eu gosto de utilizar ali para fazer a parte de load balancer, porque é muito simples. Como ele funciona? O Nginx, ele foi projetado desde o início para usar um algoritmo de tratamento de conexão sem bloqueio orientado ao evento. Ele gera processos de trabalho, no qual é mais possível manipular milhares de conexões, e esses processos, por sua vez, implementam um mecanismo de loop rápido, que faz a verificação contínua dos processos e eventos. Então é como se ele ficasse ali o tempo todo ouvindo a requisição e esperando ela ser processada. A cada momento ela vai lá, dá uma olhadinha, será que já está pronto? Será que já está pronto? E ele fica nesse loop até conseguir entregar, tá? O estilo de processamento de conexão do Nginx seja extremamente eficaz, mesmo com os recursos limitados. Isso é muito legal, porque a gente não precisa de uma infraestrutura muito grande para conseguir rodar o Nginx aí de uma forma bacana. Com o servidor de encadeamento único e os processos não são gerados para lidar cada nova conexão. A memória de uso CPU tendem a permanecer consistente, menos em momentos de carga pesada. E além disso tudo, né, e isso para mim é um trunfo muito legal do Nginx, ele também faz gerenciamento de cache. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho, e isso para mim é sensacional. Quais são as vantagens do Nginx? O Nginx, ele pode atuar como balanceador de carga, e ele é muito poderoso nisso, né? Porque ele não faz um balanceamento 50-50. No caso, você lembra que a gente estava falando sobre o banco? Duas pessoas ali, uma pessoa só muito eficiente. O que ele faz? Ele, ao invés de ficar entregando paralelamente, uma hora um, uma hora dois, uma hora um, uma hora dois, ele tem um algoritmo que faz uma análise de desempenho, e não só de desempenho. Por exemplo, se eu tenho uma resposta cacheada dentro do nodo 1, quer dizer o quê? Se eu bati já a mesma requisição recentemente e ela ficou salva,
eu não tenho por que colocar ele no nodo 2. Eu tenho que colocar ele no nodo 1 de novo. Por quê? Porque ali já está processada aquela requisição. E se eu tenho esse cache dessa requisição, vai ser muito mais fácil eu entregar aquilo de novo do que eu mandar ele de novo, o nodo processar a requisição, bater ali no banco de dados, para o banco de dados às vezes fazer aquele select gigantesco, e aí retornar para a API, para que a API retorne lá para o nosso front-end de qualquer aplicação que esteja consumindo. Então você vê, como ele usa uma arquitetura não segmentada, ele é capaz de superar servidores Apache, né? E particularmente ele é mais eficaz em implementações que recebem cargas pesadas. Então você vê que o principal papel e a principal vantagem dele é saber lidar com uma alta demanda de requisições sem necessariamente precisar de um software para isso. Quando a gente fala de Node Balancer, na verdade, existem formas da gente fazer isso. Uma dessas formas é a gente fazendo isso utilizando o hardware, né, com switches, né, conexão, tal, aí tem toda uma configuração de hardware para você criar essa infraestrutura. Então, o bom do Nginx, uma das principais vantagens do Nginx para mim primeiro, que é grátis, cara. E o mundo open source vai revirar tudo, saca? Só o fato de ser grátis e de ser um bom balanceador, e ele tá pronto para receber uma alta carga, ele trabalha de forma síncrona, ele é super dinâmico, saca? É isso, né? Além de tudo isso também, ele tem uma grande facilidade para entregar conteúdos estáticos, né? Ele faz um processamento, ele tem um algoritmo de processamento de conteúdo estático. Então, se eu coloco no meu cache ali do Nginx, que eu vou manter cacheado, por exemplo, os meus arquivos CSS, é isso, cara. Tá tudo ali, tá tudo escrito, muito fácil na mão. Vamos lá. Além disso tudo, eu separei aqui algumas vantagens, né? Primeiro, ele é muito fácil de se configurar. Eu que sou um cara assim que não gosto de perder muito tempo criando pipelines para criar configurações. Acho que assim, são coisas mais simples, né? Se eu quero criar um ambiente, e vocês vão ficar abismados do quão fácil é criar um ambiente, utilizando a ferramenta da Saving Cloud, utilizando o nosso ambiente do Gelastic, né? É muito simples, tá? É uma simples configuração. Elas são diretrizes divididas em blocos. Então, eu vou até mostrar para vocês as configurações que eu fiz. Eu vou abrir ali o arquivo conf, a gente vai dar uma lida, a gente vai dar uma olhada, para entender como eu fiz as configurações, né? Ele é fácil de configurar, tá? E é isso o primeiro ponto. Segundo ponto, ele é o mais rápido e melhor para servir arquivos estáticos. Como eu falei para vocês, isso vai de PDF, MP4, GIF, JPG, PNG, sabe? N arquivos, tudo que for muito estático que você vai utilizar ali, ele consegue adicionar um armazenamento em cache, né? Isso para mim é um superchat. Em terceiro, a gente tem a compatibilidade, né? O Nginx ele é compatível com as principais plataformas do mercado, né? A gente vai do WordPress para um Ruby, para um Python, com Django. Então, existem N situações que você pode utilizar, não só com o Node, né? Utilizar com o Node, para mim, é uma estratégia e eu acho, para mim, que é uma das melhores estratégias. Existem balancers que se integram ao Node. Eu posso utilizar o Node para fazer o meu balancer, mas ele não é tão eficaz quanto o Nginx, né? E agora a gente chegou aqui ao principal, né? O quarto motivo pelo qual a gente está utilizando o Nginx hoje, que é o suporte de balanceamento de carga, né? É um dos recursos mais destacados do Nginx, é que ele pode configurar o balanceamento de carga rápida para servidores HTTP de escalonamento rápido, né? O balanceamento de carga do Nginx permite a distribuição de tráfegos entre diferentes servidores. Isso possibilita que os usuários dimensionem seus aplicativos e, simultaneamente, obtenham redundância HTTP. Você lembra que eu falei do algoritmo? Que se for uma requisição redundante, ele vai mandar para o mesmo lugar? É exatamente isso, né? Então, isso gera muito mais facilidade para se obter todas as informações que a gente precisa, né? Mas, geralmente, o banco de dados é um monolito. Então, tu conecta ali o seu MariaDB, o seu PostgreSQL, o seu SQL. Essa é a forma que a gente vai fazer a configuração hoje. E esse é o sistema de balanceamento. No caso aqui no exemplo, eu coloquei 3 servidores, mas para caso de explicação a gente vai usar 2 e vai ser
o suficiente. Vamos lá? Vamos falar sobre configuração de ambiente agora, Marcos? Pedro, com você, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vou então só simular que eu vou criar, eu já tenho os ambientes criados. Selecionei aqui o ambiente e olha que magnífico é essa configuração. Basicamente, eu tenho um servidor Nginx, que faz a parte de Node Balancer ali para mim. E nesse servidor Nginx, ele vai servir esses meus dois nodos que eu tenho aqui, JS. Então, eu tenho um servidor que faz o equilíbrio para os servidores dos aplicativos, tá? Mas o que foi construído, né? A gente falou bastante sobre o Express, tá? E aí vem a grande sacada. Olha só a quantidade de linhas que eu tive que utilizar para criar uma API. Você fala, pô, Pedro, isso daqui não é uma API de verdade, você só está exportando um JSON. Mas é isso, uma API é isso, né? Então aqui eu crio toda uma infraestrutura com Express, tá? Alguns métodos aqui foram descontinuados, essa é uma API só para uso aqui, então eu não me preocupei com esses métodos descontinuados, tá? Porque eu só precisava de uma API que me retornasse alguma coisa para conseguir exemplificar para vocês. Eu tenho lá duas aplicações, no caso. Uma aplicação, ela vai estar rodando uma API, que é exatamente essa aplicação, ó, API WebMeet. Nessa aplicação, ela vai me retornar um Hello World. E é só isso que ela me retorna, mais nada. Bem simples, mas é pra gente testar. O que eu fiz? Eu configurei o balanceador aqui para que ele conseguisse bater uma requisição em cada servidor. Vocês lembram que eu falei do algoritmo, que ele vai fazer todo o processamento, do balanceamento, para entender em qual é o melhor servidor para ele consultar ali, qual nodo já foi processado essa requisição. Eu travei esse algoritmo, tá? Por que eu travei isso? Porque eu precisava exemplificar para vocês essa mudança entre um nodo e outro. Tá? E para exemplificar isso, eu tive que dividir as requisições por igual. Então eu pesei metade de um lado das requisições e metade do outro. E aí nisso eu criei essa API, que é uma API que me retorna só um Hello World. Então o que eu fiz? Eu criei uma API, né, que está sendo consumida por um outro projeto. Tá? Esse projeto aqui é um projeto Next, que ele é baseado em React, tá? Aqui nesse outro, olha lá de novo, quem tá aqui de novo? O Express, olha lá. O Express criando a infraestrutura para que eu rode ali o meu Next, tá? Então eu tenho aqui um Next rodando, tá? Ele tá em modo de desenvolvimento. Então eu tenho o Next rodando aqui em modo de desenvolvimento. Aqui eu tenho uma página index, tá? Essa página index, ela faz uma consulta na minha API, né? WebMeet.gelastic, que foi a API que eu criei lá para a gente conseguir testar. Então, o que acontece? Para a gente conseguir exemplificar esse lance do Balancer, a gente tem que criar variações. Então, o que eu fiz? Eu subi uma aplicação para o Git, tá? Eu tenho dois nodos da aplicação que estão rodando simultaneamente. Então, essa aplicação é a mesma do que essa? Não. Porque o que acontece? No momento que eu subi do Git, ela era a mesma aplicação. Só o que eu fiz? Eu fiz uma configuração dentro do arquivo server e eu mudei dentro de cada nodo o nosso Hello World, adicionando o Hello World 1 para o nodo 78765 e no 767876 eu coloquei um Hello World 2. Ó. Então aqui eu tenho um Hello World 2. Olha lá, então aqui eu tenho um Hello World 1 e depois eu tenho um Hello World 2. Então, o que acontece? Para a gente conseguir enxergar o balanceamento funcionando, eu mudei ali os retornos, tá? Para ficar visualmente melhor. Então, vamos lá. Se eu venho aqui e atualizo, não mudou. Se eu venho aqui e atualizo de novo, mudou. E é isso que eu tenho feito, né? A gente está dividindo a carga. Então, você pensa assim, poxa, é só isso? É, porque a gente está lidando com um arquivo JSON. Mas se a gente leva isso para uma base de dados, ou então para uma API que tem um processamento, isso vai fazer muita diferença. Porque no caso a gente está batendo uma requisição por vez. Mas se eu batesse 50 requisições por vez, então seria um equilíbrio, né? E assim, eu tive que ativar uma forma dele ignorar esse lance do balanceamento. Porque assim, no ideal, ele bateria essa requisição uma vez só e ia me mostrar ali o Hello World 1. E eu fiz essa configuração para que a gente pudesse mostrar esse dinamismo e essa diferença entre os nodos. Aí você lembra que eu falei, né? No balanceamento, eu criei uma aplicação aqui, Next. Essa aplicação Next, o que ela faz? Ela consome essa API,
tá? Basicamente é isso. Olha lá, ela consumiu agora o nosso Hello World 1, eu dou um refresh e Hello World 2. Tem uma sacada que é fundamental, porque o Next, ele tem uma camada de infra que, assim, ele vai tentar te empurrar um cache próprio também. Ele cria um cache para requisição. Então, se eu dou só um F5, às vezes não atualiza. Mas se eu dou um Ctrl F5, atualiza. Você vê, porque o próprio React, junto com o Next, ele tem um sistema de otimização para entender as requisições. E caso seja a mesma requisição num espaço muito curto, ele vai mandar a mesma página. Existe uma inteligência. Então é isso. A parte da escala é a gente utilizar de inteligência no back-end quanto no front-end, saca? Por exemplo, aqui a gente está rodando a API, né, dessa forma. Mas o meu front-end também poderia estar numa aplicação separado em 2 nodos, sendo consumida por 2 nodos, né, sendo consumida por um Nginx e sendo consumida por 2 nodos, né, através do Nginx. Então são dessas estratégias que a gente consegue entregar ali uma requisição muito mais ágil para um cliente. Maravilha, respondido. Vamos lá, inclusive tem a última pergunta que a gente tinha programado aqui, que seria: em quais situações eu uso o NPM ou Yarn? Quais as principais diferenças e qual que você recomenda? Bem, NPM e o Yarn são sistemas para que eu consiga obter bibliotecas Node, né? Tipo, bibliotecas JavaScript. Então, por exemplo, quando eu vou começar um projeto React, eu dou lá um NPM. Por que NPM? Porque eu estou trazendo para o meu computador. São grandes conglomerados de repositórios. São motores ali que vem junto com o Node, né? O NPM vem por padrão, né? O Yarn você tem que instalar utilizando o NPM, que eles vão fazer o gerenciamento do seu projeto. Mas como assim gerenciamento do projeto? É gerenciamento no sentido assim, quais pacotes eu preciso instalar dentro da minha aplicação para que eu consiga funcionar o React. E aí existe um gerenciamento, porque o React, para ele funcionar, ele precisa de uma quantidade de bibliotecas que tem de dependências do React. E aí, se eu vou instalar o Axios, por exemplo, para fazer as minhas consultas no banco de dados, por exemplo, se eu uso um Axios, eu vou precisar de dependências, porque o Axios tem dependências. Então, o que é o NPM ou o Yarn? São bibliotecas que fazem a gestão das bibliotecas dentro do seu projeto, né? E qual a diferença entre elas, né? Eu acredito que é muito uma questão do que você gosta ali. Na minha opinião, e pelo que eu tenho visto de feedback da comunidade, a galera tem usado mais o Yarn por ser uma biblioteca mais otimizada ali na gestão dos pacotes, não instalando tantos pacotes desnecessários. Então, eu atualmente utilizo a Yarn. Se eu pudesse te recomendar também, claro, com certeza eu te recomendaria utilizar a Yarn, que para mim ali ele supre totalmente o que eu preciso, e para mim é mais organizado ali do que o NPM. Maravilha, a gente agradece de antemão a sua participação, tá, por compartilhar com a gente, pela sua disponibilidade, inclusive. Muito obrigado por participar, viu, Pedro? Esperamos contar assim com você em outras vezes. É um prazer. Obrigado, então. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. E para você que está acompanhando aqui o nosso bate-papo, vai chegando ao fim com o Pedro. A gente agradece de antemão a sua participação. Um grande abraço e até o próximo Meetup. Espero você. E aí, gostou da edição de hoje? Não deixe de conferir as demais edições disponíveis na nossa plataforma de streaming. Aproveite e conheça as nossas redes sociais, todas elas @savingcloud. E para mais conteúdos, acesse o nosso site savingcloud.com. Até a próxima!